Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós estamos agora no período entre os dias de Peisasmos e a festa de Pentecostes. Em Levíticos 23, versículo 4 a 8, vemos que a Páscoa é celebrada no dia 14 do primeiro mês, segundo o calendário que Deus está a aprovar, e os dias de Peisasmos começam no dia 15 desse mesmo calendário, no primeiro mês, por 7 dias até ao 21º dia. Durante esses dias dos Peisasmos, lê-se aqui no versículo 10 e 11 de Levítico 23. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E diz, e ele moverá o molho, numa direção vertical, perante o Senhor, para que sejais aceitos. E quando é que isto era para ser feito? No dia seguinte ao sábado. Isto era para ser feito, o que nós chamamos hoje em dia, o domingo, no primeiro dia da semana. Ora, como vemos então, não é numa data fixa do primeiro mês, mas é no dia após o sábado, que é no primeiro dia da semana, durante o período dos pães asmos. Um ponto importante aqui é que diz no versículo 11, para que sejais aceitos. Para que nós sejamos aceitos. E aqui vê-se uma cerimónia muito específica e especial, que é para nós sermos aceitos. É uma cerimónia oficial. Porque durante essa cerimónia, Jesus Cristo foi, digamos assim, aceito como nosso sumo sacerdote para nós podermos ser aceitados. Jesus Cristo foi feito, digamos assim, ou posto na posição de nosso sumo sacerdote. Como lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 9 e 10, e sendo ele consumado, depois de Jesus Cristo ter feito esse sacrifício que ele fez, veio a ser a causa da eterna salvação. Porquê? Porque ele morreu e ressuscitou. E por isso veio a ser a causa da eterna salvação. Porque abriu caminho para a nossa salvação. Para todos os que lhe obedecem. Irmãos, é preciso obedecer. É preciso obedecer. Muitas pessoas às vezes me perguntam, então obedecer esta lei ou outra lei é necessário para a salvação? Bem, vê-se aqui que ele foi consumado por causa da eterna salvação para que nós lhe obedeçamos. Nós então devemos de obedecer. A obediência é um resultado do que Jesus Cristo fez para nós. E depois diz no versículo 10, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi, nesta cerimónia oficial, reconhecido como sumo sacerdote, é agora chamado sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, para nós podermos ser aceitos perante Deus. Aceitos porquê? Ou como quê? Bem, Hebreus capítulo 10, versículo 19, descreve um bocadinho mais detalhado o que se passa. Diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O que é o santuário? O santuário é o ponto mais santo daquele tabernáculo, ou mais tarde do templo, em que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano durante o dia de expiação, como se lê em Levíticos 16. Mas nós agora, irmãos, diz aqui no versículo 19,
temos ousadia de entrar nesse santuário. Porque ninguém podia entrar nesse santuário senão o sumo sacerdote durante o dia de expiação. Mas agora temos ousadia de entrar nesse santuário. Como? Pelo sangue de Cristo. Pelo que Cristo fez por nós. Morreu e através desse sangue nós temos acesso ao trono de Deus, ao santuário real no céu, que é o trono de Deus. Porque o santuário físico na terra era simplesmente uma sombra do que está no céu. E por isso, diz assim, versículo 20, isto é pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele, por causa da sua morte, rasgou aquele véu e nós temos acesso, como diz assim, temos ousadia para entrar no santuário pelo seu sangue, isto é, através do véu, que é a sua carne. E depois diz, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Irmãos, temos um verdadeiro coração? Cheguemos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé. Temos inteira certeza de fé? Temos? Tendo os corações purificados da má consciência, temos o coração santificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, através do poder do Espírito Santo. Irmãos, esta é a confiança da nossa esperança que nós temos que manter firmes na fé, através deste novo e vivo caminho. Continuando então no Levíticos 23, começando no versículo 15, ou continuando no versículo 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, isto é, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, contareis 7 semanas inteiras. Do primeiro dia da semana até ao 7º dia da semana, que nós chamamos domingo até ao sábado. 7 semanas inteiras. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado. 7 semanas, 7 dias. 7 vezes 7, 49. E o dia seguinte faz 50. Contar 50. Aí o nome Pentecostes. Contar 50. Assim, irmãos, vemos que o dia de Pentecostes requer uma contagem. E há um simbolismo muito importante que eu quero abordar hoje acerca de que estamos a ser contados, que estamos a ser considerados, digamos assim, através de uma contagem. Através de Deus a nos analisar e ver se merecemos ser contados como pessoas que possam estar em pé à vinda de Cristo e escapar as coisas que estão a vir. Irmãos, por isso é importante nós reconhecermos que o dia de Pentecostes é um dia que é baseado numa contagem. E sim, nós podemos contar fisicamente o número de dias, mas também devemos pensar o significado espiritual, que é aplicável simbolicamente a nós, para sermos contados como aqueles que merecem escapar e estarem em pé à vinda do Senhor. Vejamos então no versículo 17.
E diz assim, para fazerem nesse dia, no dia de Pentecostes: nas vossas habitações trareis 2 pães de movimento. Aqui agora tem 2 pães que são feitos do trigo. 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Vão ser cozidos ou feitos, este pão vai ser feito com fermento. Ora, acabamos de celebrar os dias de pães asmos, sem fermento. Mas aqui vemos pães com fermento. Primícias são ao Senhor. Estes são primícias. Estes 2 pães são primícias ao Senhor. Mas primícias de quê? Primícias de quê? Porque há muitas primícias. Se você planta uma coisa no jardim, pode ter as primícias das uvas, pode ter as primícias do trigo, pode ter as primícias da sua bananeira, ou seja, o que for. Precisamos saber primícias de quê? E em Romanos, capítulo 8, versículo 23, Romanos 8, versículo 23, falando acerca do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 23, lemos que temos ou somos agora as primícias do Espírito. Vejamos então Romanos 8, versículo 23. Diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Somos aqueles que são os primeiros a receber o Espírito. Por isso diz, temos as primícias do Espírito. Sim, porque o Espírito vai ser dado no mundo da manhã e na segunda ressurreição a todo o mundo que se arrependa. Mas hoje é só dado àqueles que o Pai chama, João 6, 44. E por isso nós somos entre aqueles poucos que são escolhidos. Sim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porquê? Porque são poucos os que respondem à chamada. E por isso nós, hoje em dia, temos as primícias do Espírito. E por isso, quando lemos em Levítico 23, que agora somos primícias porque somos os primeiros que recebemos o Espírito Santo de Deus. Ainda não somos as primícias da ressurreição. Isso virá depois. E vamos então analisar isso cuidadosamente, irmãos. Primeiro, lembrem-se que estes 2 pães têm fermento. Estes 2 pães que são oferecidos no dia de Pentecostes. Possivelmente podia ser os gentios e os israelitas, ou podiam ser, sim, a Bíblia não diz claramente o que representam esses 2 pães. Eu podia dizer, olha, aqueles que vieram no Antigo Testamento e aqueles no Novo Testamento. Mas poderia também ser gentios e israelitas, porque todos terão acesso à salvação. Também eu poderia dizer, olha, que uns são reis e outros são sacerdotes. Mas talvez a possibilidade é que gentios e israelitas seja mais corretamente o que está a descrever aqui. Não posso dizer que é isso, porque a Bíblia não diz. Mas é bem possível que seja isso. Mas o ponto é que nós, com o Espírito Santo, somos as primícias que temos o Espírito Santo, mas ainda temos fermento na nossa vida.
E por isso estes 2 pães que são oferecidos, como eu disse, possivelmente simbolizando gentios e israelitas, estes 2 grupos de pessoas que são oferecidos, são aceites, porque temos um sacerdote que está a servir para nós podermos ser aceitos, o nosso sumo sacerdote. E por isso nós, com o Espírito Santo de Deus, somos aceitos. Mas ainda temos pecado. Nenhuma outra oferta podia ter fermento, mas só esta, simbolizando algo muito especial. Porque sim, ainda temos fermento, mas Deus passa por cima, fecha os olhos, isso é o significado da palavra Páscoa, passa por cima dos nossos pecados, nos perdoa e nos aceita. Algo muito especial. Mas ainda não somos incorruptíveis, porque essa incorrupção sem pecado só acontecerá na ressurreição. E por isso vemos aqui um período de contagem. Este ano, o primeiro dia dos Pães Asmos, que foi no domingo, 13 de abril de 2025, e contamos 7 sábados. O primeiro foi 19 de abril, o segundo sábado foi 25 de abril, isto é, semanas completas, e depois o terceiro, 3 de maio, o quarto, 10 de maio, e hoje, queridos irmãos, estamos no quinto, este sábado, que é 17 de maio de 2025. Temos que seguir até ao 7º sábado, que será no dia 31 de maio, e o dia seguinte, que é o 1º de junho deste ano, que é um domingo, é o dia de Pentecostes. Irmãos, Pentecostes é diferente de todos os outros dias santos de Deus, dos dias santos anuais. Porquê? Porque é o único que é determinado através de uma contagem. Este ponto de contagem é importante, porque a contagem do período ou do dia em que o molho foi movido para sermos aceitos, simbolizando Jesus Cristo sendo aceite como nosso sumo sacerdote nesta cerimónia oficial. Ele foi consumado e ele então foi aceite como nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. E por isso está ligado, o dia de Pentecostes está ligado diretamente à primeira vinda de Cristo, quando ele veio, morreu, ascendeu ao céu, quando? Ressuscitou, quando? No sábado. E então, essa cerimónia oficial foi feita no dia seguinte, no domingo, quando ele ascendeu para esta cerimónia oficial. Por isso, irmãos, pensem bem no simbolismo do Antigo Testamento. No simbolismo do Antigo Testamento, vemos que os israelitas saíram do Egito e tiveram muitas dificuldades e problemas. Vemos que, por exemplo, ao fim de praticamente 7 dias, que estiveram à frente do Mar Vermelho, que foi bem possivelmente no 7º dia dos Pães Asmos, em que eles atravessaram o Mar Vermelho ao início desse dia, isso é, durante a parte da noite. E então vê-se aqui no capítulo 14 de Êxodos, que diz assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, que era um outro deus pagão egípcio. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então
Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. Tem um mar à frente, tem um monte de um lado, tem outro monte do outro lado, e nós, a tropa de Faraó, estamos atrás deles. Não tem maneira de sair. Não tem maneira de sair. E diz assim: o deserto os encerrou. E então vê-se que houve um período de grande teste para os israelitas. É como nós, hoje em dia, quando começamos a sair do Egito espiritual, começamos a sair do mundão, a caminho do nosso batismo. Mas ainda temos dificuldades. Ainda temos dificuldades. E Deus vai provar os nossos corações durante este período antes do batismo. E vemos que aqui, em Êxodo 14, vê-se uma situação em que os israelitas começaram a acusar Deus e Moisés. Vê-se isso no versículo 10, 11 e 12. Vê-se no versículo 10 que eles temeram, clamaram ao Senhor. E no versículo 11 disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Moisés, é tua culpa, é tua culpa. E depois diz: não é esta a palavra que te falámos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mentira. Estavam a acusar aqui a Moisés, eles queriam sair do Egito, estavam a dizer: queremos sair dessa escravidão. Então Moisés, conforme instruído por Deus, disse: olha, andem para a frente, anda para a frente. Irmãos, nós muitas vezes temos problemas e dificuldades na nossa vida e acabamos por, digamos assim, indiretamente, acusar a Deus. Porquê que Deus não me ouve? Porquê que Deus não me cura? Porquê que Deus não está a intervir na minha vida? Porquê que Deus não me está a tirar estes problemas e dificuldades? E sim, irmãos, eles continuaram a ter problemas e dificuldades pelos próximos 30 e tal dias até chegarem ao Monte de Sinai. No Monte de Sinai chegaram lá, o que nós acreditamos, conforme a tradição, não posso provar da Bíblia, mas a tradição hebraica, judaica, é que chegaram ao Monte de Sinai no dia de Pentecostes. E então, nesse dia, Deus deu a eles, falou a eles, como lemos em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Deus falou a eles. Deu a eles a lei de Deus. Como sabemos, depois Moisés foi à montanha e recebeu a lei escrita em tábuas de rocha. Mas isso simboliza, irmãos, que depois do batismo na água, como eles passaram pelo Mar Vermelho, digamos assim, batismo na água, depois, pela imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, que é simbolizado pelo dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes, como lemos em Atos capítulo 2, foi o dia em que o Espírito de Deus foi dado aos irmãos na igreja primitiva. Ora, o que é que o Espírito Santo de Deus faz por nós? Escreve a lei de Deus no nosso coração. Escreve a lei de Deus no nosso coração. Porque diz Deus que vai pôr a lei dele no nosso coração e na nossa mente. Isso é parte da nova aliança. E como é que Deus faz isso? Através do Espírito Santo de Deus. Então aí vemos o simbolismo. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus está a escrever na nossa mente e nos nossos corações a lei de Deus. O simbolismo é que no Antigo Testamento os 10 mandamentos foram dados aos israelitas
no dia de Pentecostes. E por isso aponta a conclusão deste ato do batismo, que é primeiro pôr na água e depois receber a imposição das mãos. Através da imposição das mãos e a oração do ministro Jesus Cristo, para recebermos o Espírito Santo de Deus nas condições que estamos arrependidos e acreditamos em Jesus Cristo. E por isso, irmãos, é muito importante entendermos este grande significado. E como sabemos, eles disseram mal a Jesus Cristo, até houve um período em que foram perante a rocha e disseram: onde está a água? Então a água. Então Moisés, Deus disse a Moisés: olha, bate com a tua vara na rocha, e a água saiu da rocha. E depois lemos também em 1 Coríntios 10, versículo 4, que essa rocha que esteve com eles era Cristo. E por isso é que mais tarde, ao fim dos 40 anos, quando tiveram exatamente na mesma situação, estiveram à frente da rocha e Deus disse a Moisés: fala à rocha. Mas Deus, como sabem, castigou Moisés, porque Moisés, em vez de só falar à rocha, bateu na rocha uma segunda vez. Esta rocha, como lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, representa Cristo. Nós não podemos sacrificar Cristo uma segunda vez. E por isso Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. Nós, para podermos entrar na terra prometida, que é o reino de Deus, a nossa terra prometida, não podemos sacrificar Cristo duas vezes. Mas, como vemos aqui, os israelitas foram dados uma responsabilidade e foram chamados, receberam a lei de Deus e depois disso desobedeceram por ainda mais 40 anos antes de chegarem à terra prometida. Aí vê-se outro simbolismo, irmãos. Sim, passamos por alguns testes e dificuldades e tribulações antes do batismo. Mas depois do batismo, que era simbolizado depois dos israelitas receberem os 10 mandamentos no Monte Sinai, ainda tiveram a passar por tribulações e dificuldades por 40 anos. Nós, depois do batismo, ainda temos que passar muito, muito, muito mais tempo por dificuldades para vencermos a nossa carnalidade até ao fim. Temos que vencer até ao fim. Ora, vimos que Israel falhou terrivelmente. Falhou terrivelmente. Sim, Israel foi uma nação escolhida para um propósito. Não é para serem os únicos a serem salvos, não. Porque a salvação é tanto para os gentios como para os israelitas, mas foram escolhidos para um propósito. Mas falharam nesse propósito. Falharam nesse propósito de ser um exemplo para as outras nações. Tal como o Israel moderno. E quando falo acerca de Israel moderno, não estou a falar simplesmente acerca da nação judaica no Médio Oriente, mas estou a falar não só dessa tribo, mas das outras 10 tribos. Sim, porque eram 12 tribos e a nação israelita, que incluía a tribo de Benjamim e Judá, e também os levitas, que não eram contados, que não tinham a promessa da terra, porque estavam espalhados as outras nações. A nação judaica, que inclui, por isso, Benjamim, e os levitas foram para essa nação, é basicamente a nação que hoje em dia se chama Israel, mas só uma parte dos judeus. Há muitos outros judeus à volta do mundo. Mas quando eu falo acerca de Israel moderno, estou a falar das outras 10 tribos também. E por isso, Israel moderno, que inclui nações de linguagem inglesa e outras, mas Israel moderno falhou, uma vez mais, na sua responsabilidade de ser um exemplo
para as outras nações. Então, Israel moderno, o que é? É um exemplo do pecado. E está a espalhar o pecado pelo mundo inteiro. Irmãos, aí vê-se um princípio. Que, embora a nação israelita recebeu o ensino, digamos assim, judaico-cristão das leis de Deus, da Bíblia, basicamente a Bíblia, isso não quer dizer que é suficiente. E por isso, aqui está um princípio muito importante para entendermos. Que uma nação que tenha suficiente educação e conhecimento, mas sem o Espírito de Deus, não pode resolver os problemas humanos. Por isso, por exemplo, hoje vemos o presidente dos Estados Unidos andando à volta do mundo, tentando fazer contratos e negociatas e sei lá que mais. Mas, irmãos, sabemos que as pessoas quebrem promessas. E que todas estas promessas, um dia, daqui a uns anos, vão ser todas quebradas. E vai ser um grande desastre à volta do mundo. Um grande desastre à volta do mundo. Por isso, irmãos, quando eu vejo estas coisas que pessoas estão a celebrar, paz, paz, vai haver paz, eu fico muito triste, porque não vejo paz. Vejo mais problemas a vir. Vejo nações europeias pôr mais dinheiro, digamos assim, na mesa para desenvolver o militar, a tropa, o exército deles, a força armada deles. Irmãos, isso, quando sabemos a profecia bíblica, sabemos que estamos, digamos assim, a encorajar a formação do poder da besta, daquele que virá a ser a besta. Infelizmente, irmãos, o que eu vejo nas notícias não me dá alegria, mas me dá um pleno conhecimento que os dias estão muito curtos. A vinda de Cristo está perto. Mas aqui está o ponto, é que, voltando ao assunto que eu estou a falar, é que nenhuma nação, nenhuma pessoa sem o Espírito de Deus pode resolver quaisquer problemas humanos. Aliás, nem pode resolver os seus próprios problemas da carnalidade sem o Espírito de Deus. E por isso, o Israel da antiguidade saiu do Egito. Mas nós, em paralelo, em analogia, saímos do pecado. Veja em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois nação eleita. Nós somos uma nação diferente. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou do caminho do pecado, da morte, para o caminho da vida. Vós que em outro tempo não erais povo. Sim, porque as pessoas que são chamadas para a Igreja de Deus, que se casará com Jesus Cristo e que será parte da família de Deus,
no reino da manhã, no reino de Deus, não são um povo. Sim, porque há uma pessoa aqui deste país, outra pessoa daquele país, outra pessoa de outro país, e todos vamos ser, como diz aqui, povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Amados, por isso, Pedro continua a escrever aqui dizendo, amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros no nosso próprio país. Nós devemos nos abster das concupiscências carnais. Temos que vencer as tentações carnais da nossa carne, que combatem contra a alma, contra a sua vida. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, precisamos de viver de uma maneira diferente entre as outras pessoas do mundão à nossa volta, para que naquilo em que falam mal de vós, como se fossem malfeitores, dizem mal de vocês, olha, ele não faz isto, não faz aquilo, não quer trabalhar ao sábado, venham um dia a glorificar a Deus no dia da visitação, no dia em que Jesus Cristo voltar e que vierem a conhecer a verdade. Pelas boas obras que em vós observem. Sim, estão a dizer mal de vocês, mas essa maldade, de malícia de dizerem coisas, sabem bem, vocês estão a produzir boas obras. E por isso, no versículo 13, tem aqui a base deste crescimento cristão é humildade, é sermos sujeitos, pois, a tudo, a toda a ordenação humana, sermos sujeitos, sermos humildes, sermos mansos. Irmãos, nós, até o dia de Pentecostes, passamos, ou noutras palavras, até o dia do nosso batismo, passamos por várias provações e dificuldades. Mas depois do batismo, de Pentecostes até chegarmos à terra prometida, que para nós vai ser a ressurreição, ou o dia em que morremos como fiéis até ao fim. Depois esperamos, dormindo até à vinda de Cristo, até à ressurreição. Há muitos anos ainda de dificuldades. Há muitos anos ainda de dificuldades. Quando Jesus Cristo esteve com os discípulos, depois da ressurreição dele, ele esteve com os discípulos por 40 dias. Em João capítulo 20, versículo 19, vê-se que ele apareceu no dia seguinte à ressurreição, isto é, no dia do movimento da oferta movida, isto é, em João 20, versículo 19, João 20, versículo 19, lemos assim, chegada pois à tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, naquele dia que ele já estava ressuscitado e viram que ele tinha ressuscitado no dia anterior, no sábado. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, estavam eles ali num quarto, portas fechadas, cerradas. Apareceu Jesus no meio deles. Como ser espiritual, apareceu em forma física. E disse-lhe, paz seja connosco. Em hebraico seria shalom. E, dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos e o lado, para provar a eles que era realmente ele. Porque tinha os buracos nas mãos e no lado onde tinham tirado a lança e feito o buraco, e o sangue e a água saiu.
E ele morreu. Então eles se alegraram vendo o Senhor, e disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Shalom, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio hoje. Ele disse, vocês vão receber o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Não receberam ainda o Espírito Santo nesse dia, porque lemos que receberam o Espírito Santo em Atos, capítulo 2. É assim, a ele apontar para o que haveria de acontecer brevemente. E por isso ele estava a apontar a eles o que ia acontecer. E depois vemos também em Lucas 24, versículo 44, isto foi então ao fim desses 40 dias, Lucas 24, 44, Lucas 24, 44, e disses, são estas as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, isto é, quando eu era físico, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele cumpriu a lei. Que se cumprisse tudo o que estava escrito. Cumpriu tudo que estava escrito que apontava para ele. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo sofresse, padecesse. E depois, ao terceiro dia, ao fim do terceiro dia, ressuscitasse. Então ele morreu ao fim de uma quarta-feira e ressuscitou ao fim do sábado. Esses 3 dias e 3 noites, como lemos em Mateus 12, 40, que esteve na sepultura. E ensinou, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender e, através do batismo, os pecados são perdoados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Destas coisas sois vós. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa do meu Pai? Que envio a promessa. Qual é a promessa? É receberem o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E por isso vemos que ele esteve assim com eles por um período de 40 dias. Também se lê isso em Atos, capítulo 1, versículo 3 a 8. Vê-se aí que ele esteve, e vê-se aí no versículo 4, Atos, capítulo 1. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que a esperassem por receberem o Espírito Santo de Deus, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serei batizados no dia de Pentecostes com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, basicamente 10 dias depois. E vemos que eles finalmente então receberam o Espírito Santo, como lemos em Atos capítulo 2, e através do Espírito Santo temos, digamos assim, agora a possibilidade de vencer as fraquezas da carne. Em Lucas 14, versículo 26, Lucas 14, versículo 26, isto é um versículo que lemos frequentemente antes do batismo. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e ainda também a sua própria vida. Porquê que aborrece? Porque, por exemplo, querem que você guarde o domingo, ou querem que você guarde o dia de Natal, ou querem que você... E vocês não fazem isso, por isso eles ficam aborrecidos. Mas se você não tiver a coragem de fazer o que deve fazer, mesmo que aborreça esses membros da família, até mesmo a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus Cristo. E qualquer que não levar a sua cruz, qual seja a sua dificuldade, o seu problema na vida que você tem, se você não continuar a levar a sua cruz e não vier e seguir a mim, não diz que vai tirar a cruz,
continuamos com esses problemas, com essas dificuldades. E não vier após mim, não me seguir a mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? E aqui vemos uma contagem. Uma contagem. Antes de você se batizar, o ministro pergunta: você está a fazer as contas, o preço, o que é isto, o que é que vai custar a você? É uma contagem. Tal como temos que contar até o dia de Pentecostes, temos que fazer uma contagem. Temos que medir, temos que ver se estamos, de facto, comprometidos a pagar este preço. Temos que contar o custo. E por isso, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos? Queridos irmãos, aí está um significado paralelo à contagem de Pentecostes. Antes de recebermos o Espírito Santo, antes do batismo, nós temos que contar também se estamos prontos a comprometer-nos e a viver neste caminho até ao fim. Queridos irmãos, isto é muito importante na nossa vida. Temos que manter fiéis. Temos que nos manter fiéis até ao fim. Veja em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência. Nós precisamos de paciência, de perseverança, para que depois de havermos feito a vontade de Deus. Ou seja, as pessoas dizem, fazer isto ou fazer aquilo não é necessário para a salvação. Irmãos, temos que fazer a vontade de Deus. Depois de haveres feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa da vida eterna, da salvação. Por isso, precisamos de fazer a vontade de Deus. Precisamos de fazer a vontade de Deus. Temos que perseverar até ao fim. Os vencedores, os que perseveram até ao fim, esses receberão o reino de Deus. Irmãos, tal como nós contamos para Pentecostes, nós contamos o custo, a despesa, antes do nosso batismo. Agora temos que continuar nessa caminhada, como lemos em Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Que diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Isto é uma contagem, irmãos. Ser considerados dignos é uma contagem para evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé à vinda de Cristo, diante do Filho do Homem. Irmãos, nós temos que nos manter firmes para sermos contados dignos ou havidos por dignos para estar com Cristo. Irmãos, temos que perseverar até ao fim. Não vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas a nossa terra prometida é uma terra prometida espiritual.
é o reino de Deus, a vinda de Jesus Cristo.